Prosseguindo no capítulo 33 de Deuteronômio, entramos agora em duas bênçãos de grande significado espiritual, a de Levi e a de Benjamim. Cada uma delas carrega símbolos e lições que ultrapassam o momento histórico de Israel e apontam para verdades espirituais que permanecem atuais. Billy Graham dizia: as bênçãos de Deus não são apenas desejos piedosos, mas declarações proféticas que revelam seu caráter e seu propósito. A bênção de Levi é apresentada assim: e de Levi disse: teu Tumim e o teu Urim são para o homem piedoso, que tu provaste em Massá, e com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não reconheceu a seus irmãos, nem conheceu a seus filhos, porque eles observaram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Colocarão o incenso diante de ti e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, os seus bens e aceita a obra das suas mãos. Quebra os lombos daqueles que se levantarem contra ele e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. Deuteronômio capítulo 33, versículos 8 a 11. Essa bênção é uma exaltação do papel sacerdotal da tribo de Levi. O Tumim e o Urim, objetos sagrados usados para discernir a vontade de Deus, foram entregues a eles. Moisés lembra que Levi foi provado em momentos críticos, como em Massá e Meribá, mas permaneceu fiel em guardar a aliança. Os levitas foram chamados a servir exclusivamente ao Senhor, a ponto de colocarem sua devoção acima de laços familiares. Isso nos mostra a radicalidade do chamado de Deus. Servir ao Senhor deve estar acima de qualquer outro vínculo. Jesus reafirma essa verdade em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Billy Graham dizia: seguir a Cristo exige prioridade absoluta. Ele não aceita segundo lugar em nosso coração. Os levitas tinham a missão de ensinar a lei, oferecer incenso e holocaustos e interceder pelo povo. Isso nos lembra do papel espiritual de líderes, pastores e mestres hoje: ensinar a palavra e guiar o povo à adoração verdadeira. Mas também aponta para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que não apenas ensina, mas é a própria palavra encarnada, e que não apenas oferece sacrifícios, mas se ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Hebreus capítulo 7, versículo 25, declara: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Billy Graham dizia: Cristo é o único sacerdote que nunca falha, o único intercessor que nunca dorme. A bênção de Levi conclui com um pedido por proteção e prosperidade. Que Deus abençoe seus bens, aceite a obra de suas mãos e derrote seus inimigos. Isso nos lembra de que o ministério espiritual só frutifica se for sustentado pela bênção divina. O serviço no altar não era sustentado por força humana, mas pela graça e poder de Deus. Essa verdade permanece atual. Todo ministério fiel depende da unção do Espírito Santo. Billy Graham dizia: um sermão pode ser bem escrito, mas sem o Espírito Santo, ele nunca tocará corações. Em seguida, vem a bênção de Benjamim. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Versículo 12. Essa bênção é curta, mas profunda. Benjamim é chamado de o amado do Senhor. A promessa é de segurança, cobertura constante e proximidade com Deus. A expressão morará entre os seus ombros provavelmente aponta para o templo que seria construído mais tarde em Jerusalém, território da tribo de Benjamim, situado entre os montes. Isso simboliza a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Essa bênção nos mostra o valor da intimidade com o Senhor. Benjamim seria lembrado como o tribo do amado, desfrutando de segurança especial. Isso aponta para a realidade do Evangelho, em que cada crente é chamado de amado em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 6, diz:
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Billy Graham dizia: o maior título que alguém pode receber não é doutor, pastor ou rei, mas simplesmente amado de Deus. Além disso, a promessa de cobertura diária é uma lembrança do cuidado constante de Deus. Ele não nos guarda apenas em momentos de crise, mas em cada detalhe da vida. O salmista afirma em Salmo 91, versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa é a mesma imagem do Senhor como refúgio seguro. Billy Graham dizia: a verdadeira segurança não está nas paredes que construímos, mas nas asas de Deus que nos cobrem. Esse segundo bloco de Deuteronômio, capítulo 33, nos ensina lições preciosas. Primeiro, o chamado para servir a Deus exige prioridade absoluta, como vemos na dedicação dos levitas. Segundo, o ministério fiel deve ser sustentado pela bênção e pelo poder do Senhor. Terceiro, Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que cumpre de forma plena o que Levi representava. Quarto, a bênção de Benjamim nos lembra que somos amados de Deus e chamados a viver em sua presença. Quinto, a verdadeira segurança não está em circunstâncias externas, mas na proximidade com o Senhor. Em resumo, as bênçãos de Moisés sobre Levi e Benjamim revelam tanto a seriedade do chamado espiritual quanto a ternura do cuidado divino. Levi nos ensina sobre serviço, sacrifício e fidelidade, enquanto Benjamim nos lembra da intimidade, segurança e amor que Deus oferece aos seus. Billy Graham dizia: entre a seriedade do serviço e a ternura do amor, encontramos o equilíbrio perfeito em Cristo, o sumo sacerdote e o amado de Deus. Prosseguindo no capítulo 33 de Deuteronômio, entramos agora em duas bênçãos de grande significado espiritual, a de Levi e a de Benjamim. Cada uma delas carrega símbolos e lições que ultrapassam o momento histórico de Israel e apontam para verdades espirituais que permanecem atuais. Billy Graham dizia: as bênçãos de Deus não são apenas desejos piedosos, mas declarações proféticas que revelam seu caráter e seu propósito. A bênção de Levi é apresentada assim: e de Levi disse: teu tumim e o teu urim são para o homem piedoso, que tu provaste em Massá, e com quem contendeste junto às águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não reconheceu a seus irmãos, nem conheceu a seus filhos, porque eles observaram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Colocarão o incenso diante de ti e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, os seus bens e aceita a obra das suas mãos. Quebra os lombos daqueles que se levantarem contra ele e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. Deuteronômio, capítulo 33, versículos 8 a 11. Essa bênção é uma exaltação do papel sacerdotal da tribo de Levi. O tumim e o urim, objetos sagrados usados para discernir a vontade de Deus, foram entregues a eles. Moisés lembra que Levi foi provado em momentos críticos, como em Massá e Meribá, mas permaneceu fiel em guardar a aliança. Os levitas foram chamados a servir exclusivamente ao Senhor, a ponto de colocarem sua devoção acima de laços familiares. Isso nos mostra a radicalidade do chamado de Deus. Servir ao Senhor deve estar acima de qualquer outro vínculo. Jesus reafirma essa verdade em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Billy Graham dizia: seguir a Cristo exige prioridade absoluta. Ele não aceita segundo lugar em nosso coração. Os levitas tinham a missão de ensinar a lei, oferecer incenso e holocaustos e interceder pelo povo. Isso nos lembra do papel espiritual de líderes, pastores e mestres hoje, ensinar a palavra e guiar o povo à adoração verdadeira. Mas também aponta para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que não apenas ensina, mas é a própria palavra encarnada.
e que não apenas oferece sacrifícios, mas se ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Hebreus capítulo 7, versículo 25 declara: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Billy Graham dizia: Cristo é o único sacerdote que nunca falha, o único intercessor que nunca dorme. A bênção de Levi conclui com um pedido por proteção e prosperidade. Que Deus abençoe seus bens, aceite a obra de suas mãos e derrote seus inimigos. Isso nos lembra de que o ministério espiritual só frutifica se for sustentado pela bênção divina. O serviço no altar não era sustentado por força humana, mas pela graça e poder de Deus. Essa verdade permanece atual. Todo o ministério fiel depende da unção do Espírito Santo. Billy Graham dizia: um sermão pode ser bem escrito, mas sem o Espírito Santo, ele nunca tocará corações. Em seguida, vem a bênção de Benjamim. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Versículo 12. Essa bênção é curta, mas profunda. Benjamim é chamado de o amado do Senhor. A promessa é de segurança, cobertura constante e proximidade com Deus. A expressão morará entre os seus ombros provavelmente aponta para o templo que seria construído mais tarde em Jerusalém, território da tribo de Benjamim, situado entre os montes. Isso simboliza a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Essa bênção nos mostra o valor da intimidade com o Senhor. Benjamim seria lembrado como o tribo do amado, desfrutando de segurança especial. Isso aponta para a realidade do Evangelho, em que cada crente é chamado de amado em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Billy Graham dizia: o maior título que alguém pode receber não é doutor, pastor ou rei, mas simplesmente amado de Deus. Além disso, a promessa de cobertura diária é uma lembrança do cuidado constante de Deus. Ele não nos guarda apenas em momentos de crise, mas em cada detalhe da vida. O salmista afirma em Salmo 91, versículo 4: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa é a mesma imagem do Senhor como refúgio seguro. Billy Graham dizia: a verdadeira segurança não está nas paredes que construímos, mas nas asas de Deus que nos cobrem. Esse segundo bloco de Deuteronômio, capítulo 33, nos ensina lições preciosas. Primeiro, o chamado para servir a Deus exige prioridade absoluta, como vemos na dedicação dos levitas. Segundo, o ministério fiel deve ser sustentado pela bênção e pelo poder do Senhor. Terceiro, Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que cumpre de forma plena o que Levi representava. Quarto, a bênção de Benjamim nos lembra que somos amados de Deus e chamados a viver em sua presença. Quinto, a verdadeira segurança não está em circunstâncias externas, mas na proximidade com o Senhor. Em resumo, as bênçãos de Moisés sobre Levi e Benjamim revelam tanto a seriedade do chamado espiritual quanto a ternura do cuidado divino. Levi nos ensina sobre serviço, sacrifício e fidelidade, enquanto Benjamim nos lembra da intimidade, segurança e amor que Deus oferece aos seus. Billy Graham dizia: entre a seriedade do serviço e a ternura do amor, encontramos o equilíbrio perfeito em Cristo, o sumo sacerdote e o amado de Deus. Seguindo no capítulo 33 de Deuteronômio, encontramos agora uma das mais longas e ricas bênçãos, dirigida à tribo de José, seguida pela bênção conjunta de Zebulon e Issacar. Essas declarações mostram tanto a abundância material prometida por Deus, quanto a dimensão espiritual do chamado de cada tribo. Billy Graham dizia: as bênçãos de Deus não são apenas recursos, mas responsabilidades. Ele nos dá para que possamos compartilhar e glorificar o seu nome. Sobre José, Moisés declarou: e de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus com o orvalho,
e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a boa vontade daquele que apareceu na sarça. Venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do consagrado entre seus irmãos. O seu esplendor é como o do primogênito do seu boi, e os seus chifres são como os chifres do boi selvagem. Com eles, pois, empurrará os povos juntos até aos confins da terra. Estes são os 10 milhares de Efraim, e estes os milhares de Manassés. Deuteronômio, capítulo 33, versículos 13 a 17. Essa bênção é impressionante em seu alcance. Moisés invoca sobre José toda a abundância da criação: o orvalho do céu, os frutos do sol, as produções das luas, os montes antigos e as colheitas da terra. Isso aponta para uma herança de fertilidade e prosperidade. Mas não se trata apenas de bênção material. Há também um destaque espiritual: a boa vontade daquele que apareceu na sarça. Essa expressão faz referência direta à experiência de Moisés no Monte Horebe, quando o Senhor se revelou na sarça ardente. Ou seja, José receberia não apenas riqueza material, mas também a presença e a boa vontade de Deus. Isso nos lembra que a maior bênção não é o que temos, mas quem caminha conosco. Billy Graham dizia: a prosperidade sem a presença de Deus é apenas ilusão, mas a presença de Deus transforma até o deserto em abundância. O texto também descreve José como forte e vitorioso, com chifres poderosos, para empurrar os povos até os confins da terra. Essa imagem aponta para a força militar e política que a descendência de José, especialmente através de Efraim, teria na história de Israel. De fato, Efraim se tornou uma das tribos mais influentes, muitas vezes representando o reino do norte. A bênção distingue os milhares de Manassés e os 10 milhares de Efraim, indicando a expansão e a força de sua descendência. Essa multiplicação cumpre a promessa feita a José no Egito, quando Jacó o abençoou em Gênesis capítulo 49. Billy Graham dizia: quando Deus abençoa, Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Sua abundância não é limitada. Em seguida, Moisés abençoa Zebulon e Issacar juntos. E de Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, na tua saída, e Issacar nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Versículos 18 e 19. Essas duas tribos são apresentadas em paralelo. Zebulon, associada à atividade externa, comércio e viagens. Issacar, ligada à vida interna, às tendas e ao estudo. Uma imagem de complementaridade. Enquanto Zebulon se alegraria em sua saída, Issacar se alegraria em sua permanência. A bênção destaca que ambos chamariam os povos ao monte para oferecer sacrifícios de justiça. Isso sugere que sua missão não seria apenas econômica, mas espiritual: atrair nações à adoração do Senhor. O texto ainda fala da abundância dos mares e dos tesouros escondidos da areia. Provavelmente uma referência às riquezas do comércio marítimo e dos recursos naturais. Essa bênção mostra que a prosperidade dessas tribos estava ligada ao cumprimento de seu papel espiritual: ser um ponto de contato entre Israel e as nações, conduzindo-as à adoração verdadeira. Isso aponta para o papel missionário do povo de Deus, chamado a ser luz para as nações. Isaías capítulo 49, versículo 6, declara: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Billy Graham dizia: a igreja não existe apenas para dentro de si mesma, mas para alcançar o mundo com a luz de Cristo. Essas bênçãos nos ensinam lições práticas e espirituais. Primeiro, a de José nos lembra que a verdadeira prosperidade vem do Senhor, que concede tanto abundância material quanto sua presença espiritual. Segundo, a bênção mostra que a influência do povo de Deus deve se estender além de suas fronteiras, impactando nações. Terceiro,
Zebulon e Issacar nos ensinam sobre a necessidade de equilíbrio entre ação e contemplação, entre trabalho externo e vida interior de fé. Quarto, vemos que a prosperidade e os recursos têm propósito missionário, atrair povos à adoração do Senhor. Quinto, aprendemos que toda bênção deve ser usada para glorificar a Deus e servir ao próximo. Em resumo, este bloco do capítulo 33 de Deuteronômio mostra a abundância prometida a José como reflexo da fidelidade de Deus e a missão espiritual de Zebulon e Issacar como pontes para as nações. Essas bênçãos revelam que os dons de Deus nunca são para autopromoção, mas para cumprir seu propósito eterno. Billy Graham dizia: as bênçãos de Deus não param em você, elas passam por você para alcançar outros. O Cântico das Bênçãos de Moisés prossegue em Deuteronômio capítulo 33, e agora ele se volta para as tribos de Gade, Dan, Naftali e Aser. Cada uma dessas tribos recebe uma palavra específica, carregada de símbolos e significados espirituais. Nessas bênçãos, vemos tanto o cuidado de Deus quanto o papel distinto que cada tribo deveria desempenhar no cumprimento da aliança. Billy Graham dizia: Deus não chama todos para a mesma tarefa, mas dá a cada um dons e responsabilidades únicas para o seu propósito. A bênção de Gade é descrita assim: e de Gade disse: bendito aquele que alarga a Gade, habita como leoa e despedaça o braço e também o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porque ali estava encerrada a porção do legislador, e veio com os cabeças do povo, executou a justiça do Senhor, e os seus juízos juntamente com Israel. Deuteronômio capítulo 33, versículos 20 e 21. Gade é comparado a uma leoa feroz, símbolo de coragem e força. Sua bênção ressalta o caráter guerreiro da tribo, que teria papel fundamental nas batalhas de Israel. O texto também afirma que Gade tomou a porção do legislador, provavelmente uma referência ao estabelecimento de sua herança do outro lado do Jordão, mas sempre em unidade com as demais tribos, cumprindo a justiça do Senhor. Essa palavra nos lembra que Deus abençoa aqueles que usam sua força e recursos para defender a justiça e a comunidade. Billy Graham dizia: a verdadeira coragem não é lutar por si mesmo, mas lutar pelo que é justo diante de Deus. A bênção de Dan vem em seguida, e de Dan disse: Dan é cria de leão que salta de Bazã. Versículo 22. Embora breve, essa declaração aponta para a agressividade e a energia da tribo de Dan. A imagem do leão sugere poder e ousadia. Ao mesmo tempo, a menção a Bazã indica uma conexão com territórios férteis e estratégicos. Dan seria uma tribo com potencial de expansão e força. Essa bênção, ainda que curta, mostra como Deus vê cada tribo com identidade única, mesmo quando sua contribuição parece pequena. Isso nos lembra que, no corpo de Cristo, cada membro tem importância. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22 declara: antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Billy Graham dizia: não subestime sua parte na obra de Deus. O que parece pequeno pode ser grande nas mãos do Senhor. A bênção de Naftali é mais detalhada. E de Naftali disse: Naftali, farto de benevolência e cheio da bênção do Senhor, possui o ocidente e o sul. Versículo 23. Aqui, Naftali é descrito como uma tribo abundante em bênçãos e bondade. Sua herança seria ampla, incluindo territórios férteis próximos ao mar da Galileia. Essa bênção se cumpre profeticamente no Novo Testamento, quando Jesus inicia grande parte de seu ministério justamente na região de Naftali e Zebulon. Mateus capítulo 4, versículos 13 a 16. Ou seja, a terra abençoada de Naftali se tornou palco da manifestação da maior bênção, a presença do Messias. Billy Graham dizia: quando Cristo entra em uma região, em uma família ou em uma vida, ele transforma lugares comuns em cenários de milagres. A bênção de Aser encerra a lista das tribos, e de Aser disse: bendito seja Aser com filhos, agrade a seus irmãos e molhe em azeite o seu pé.
Seja Azer favorecido com seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O teu ferro e o teu metal sejam de ferro e cobre, e como os teus dias durará a tua força. Versículos 24 e 25. Aser é descrito como uma tribo próspera, abençoada com filhos e com abundância de azeite, símbolo de riqueza e de unção. Além disso, sua bênção inclui prosperidade material, ferro e cobre, e vigor constante, como os teus dias durará a tua força. Essa é uma imagem de longevidade, estabilidade e prosperidade. O azeite, tão presente na vida cotidiana de Israel, também simboliza a presença do Espírito Santo. Assim, a bênção de Aser aponta para uma vida marcada pela plenitude do Espírito e pela prosperidade em todos os aspectos. Billy Graham dizia: a verdadeira prosperidade não é medida em riquezas, mas em viver cheio do Espírito de Deus todos os dias. Essas 4 bênçãos nos oferecem lições práticas para a vida cristã. Primeiro, Gad nos ensina sobre coragem e o uso da força em favor da justiça e da comunidade. Segundo, Dan nos lembra que mesmo pequenas tribos ou tarefas têm valor no plano divino. Terceiro, Naftali nos mostra que a abundância da bênção de Deus se torna ainda maior quando Ele mesmo se manifesta em nossa vida. Quarto, Aser nos ensina que a prosperidade verdadeira é fruto da unção do Espírito e da fidelidade de Deus, que nos fortalece dia após dia. Em resumo, as bênçãos de Gad, Dan, Naftali e Aser revelam a diversidade da graça de Deus. Cada tribo tinha uma identidade distinta, mas todas faziam parte do mesmo povo da aliança. Assim também é na igreja. Cada um de nós tem dons, chamados e funções diferentes, mas juntos formamos o corpo de Cristo. Billy Graham dizia: não importa se você é chamado para ser leão, pastor ou servo anônimo, importa é que você faça parte da família de Deus e cumpra o propósito que Ele lhe deu. Ao final do capítulo 33 de Deuteronômio, vemos Moisés concluir sua bênção sobre as tribos de Israel com uma nota de exaltação a Deus e encorajamento ao povo. Depois de dirigir palavras específicas a cada tribo, o homem de Deus amplia sua visão e declara de forma poética a grandeza do Senhor e a felicidade de Israel por ter um Deus tão poderoso e fiel. Este momento é como o coro final de uma canção, solene, majestoso e cheio de esperança. Billy Graham dizia: quando a vida se aproxima do fim, os olhos do servo de Deus não olham para as perdas, mas para a fidelidade de Deus e para a eternidade que o aguarda. O texto afirma: não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua grandeza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro. A fonte de Jacó estará numa terra de trigo e de mosto, e os seus céus destilarão orvalho. Deuteronômio capítulo 33, versículos 26 a 28. Aqui vemos 3 grandes declarações. Primeiro, a incomparabilidade de Deus. Não há outro semelhante a Ele. Ele cavalga sobre os céus, ou seja, domina sobre toda a criação, usando até mesmo as nuvens como carruagem. Isso mostra seu poder absoluto, mas também sua disposição em ajudar seu povo. Segundo, a segurança do povo. O Deus eterno é a tua habitação. O Senhor não apenas está acima dos céus, mas também envolve seu povo com os braços eternos, sustentando e protegendo. Essa é uma das imagens mais belas da Bíblia. Os braços eternos de Deus debaixo de nós, segurando-nos em cada passo. Terceiro, a promessa de vitória e prosperidade. Os inimigos seriam derrotados e Israel habitaria em segurança, numa terra fértil e abundante. Billy Graham dizia: você pode se sentir inseguro, mas os braços eternos de Deus nunca falham. Ele é o refúgio seguro em meio às tempestades. O cântico termina com uma exultação. Bem-aventurado tu és, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Assim os teus inimigos te serão sujeitos
e tu pisarás sobre as suas alturas. Versículo 29. Essa é a grande proclamação final. Israel é bem-aventurado, não por causa de sua força ou méritos, mas porque é o povo salvo pelo Senhor. Ele é o escudo que protege e a espada que concede vitória. Essa declaração não se limita a Israel, mas aponta para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus pela fé em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Billy Graham dizia: a maior felicidade não está em possuir riquezas ou status, mas em ser salvo por Jesus Cristo. Essa conclusão nos traz algumas lições preciosas. Primeiro, só o Senhor é incomparável. Não há outro refúgio ou força além dele. Segundo, a segurança verdadeira não vem das circunstâncias, mas dos braços eternos de Deus que nos sustentam. Terceiro, a vitória do povo de Deus é certa, porque Ele mesmo é o escudo e a espada. Quarto, a prosperidade prometida por Deus não é apenas material, mas também espiritual, uma vida plena em sua presença. Quinto, a verdadeira felicidade está em ser parte do povo salvo pelo Senhor. Este capítulo nos mostra como Moisés, ao final de sua vida, deixou não apenas advertências, mas também palavras de bênção e esperança. É um retrato da fidelidade de um líder que até o último suspiro apontou o povo para Deus. Isso nos desafia a pensar sobre o legado que estamos deixando. Que tipo de palavras e bênçãos sairão de nossos lábios nos últimos dias? Serão de amargura ou de esperança? Billy Graham dizia: a vida é curta, mas podemos deixá-la marcada pela eternidade se nossas palavras e ações apontarem para Cristo. Agora, façamos uma oração. Senhor eterno e fiel, louvamos o Teu nome porque Tu és incomparável. Obrigado porque os Teus braços eternos nos sustentam e porque a nossa segurança está em Ti. Perdoa-nos quando confiamos em coisas ou pessoas, esquecendo-nos de que só Tu és o escudo e a espada do Teu povo. Dá-nos a graça de viver em fidelidade, lembrando que somos bem-aventurados não pelo que temos, mas por sermos salvos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a deixar um legado de fé, esperança e bênçãos, como Moisés deixou para Israel, e que a cada dia possamos exaltar o Teu nome e proclamar que não há outro Deus além de Ti. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Concluímos assim o estudo do capítulo 33 de Deuteronômio. Ele nos mostra que mesmo diante da despedida de Moisés, o povo de Israel não estava sem direção nem sem esperança, porque o Senhor continuava sendo o seu Deus. Do mesmo modo, em nossa vida podemos perder líderes, amigos ou referências humanas, mas nunca perderemos a presença e a fidelidade do Senhor. Ele é eterno, imutável e sempre presente. Billy Graham dizia: a vida pode mudar, mas Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a. Assim como Moisés abençoou as tribos antes de partir, você também pode ser canal de bênção para outros, transmitindo palavras de fé e esperança.